Esta é a República de Nauru. Com uma área de apenas 8 km² e uma população de menos de 11 mil habitantes, é a terceira nação mais pequena do mundo, ficando atrás apenas de Mônaco e Cidade do Vaticano. No entanto, o que lhe falta em tamanho, compensa em termos de lições, pois esta pequena ilha no Pacífico Sul foi palco da recessão mais extrema de todos os tempos. No passado, discutimos amplamente como os recursos naturais podem ter um enorme impacto nas economias de muitos países. Pense na imensa riqueza do petróleo desfrutada por muitos dos estados do Golfo Pérsico. No entanto, quando não são geridos com confiança, os recursos naturais podem, por vezes, fazer mais mal do que bem a longo prazo. É por isso que muitos economistas falam sobre a chamada maldição dos recursos naturais. Esta pequena nação insular do Pacífico é talvez o estudo de caso mais exemplar do que pode dar errado. O país passou da pobreza à riqueza, apenas para voltar a uma situação ainda pior do que quando começou a enriquecer. A lição de Nauru é uma que todos os economistas podem aprender, pois é um dos raros momentos na história em que fomos capazes de explorar claramente os mecanismos mecânicos que impulsionam esses altos e baixos de forma tão evidente. Então, como Nauru se tornou o país mais rico do mundo? Quais foram os erros cometidos que levaram ao desperdício dessa riqueza? E, finalmente, como este pequeno país acabou em uma situação ainda pior a longo prazo? Nauru foi descoberta pelos europeus em 1789, quando um navio britânico avistou um pedaço de terra coberto por um platô verdejante central, com palmeiras ao redor e praias de areia branca circundantes. As belezas naturais da ilha levaram os britânicos a chamá-la de Opleasa Island. Nas décadas seguintes, os primeiros colonizadores se estabeleceram em Nauru, que tem apenas um terço do tamanho de Manhattan. Inicialmente, os recursos da ilha eram considerados apenas cocos e porcos. Até que um geólogo britânico descobriu minério de fosfato de alta qualidade. Em termos simples, o país não se tornou rico em petróleo. Em vez disso, os pesquisadores encontraram excrementos secos de aves e algas, que, de alguma forma, eram mais valiosos porque poderiam ser usados principalmente em fertilizantes, mas também em cosméticos e rações animais. Por volta da virada do século XX, quando foi descoberto, 80% da Opleasa Island era rico nesse mineral. Um tesouro de excrementos acumulados de aves marinhas, misturados com micro-organismos marinhos, até então desconhecidos. Pode parecer repugnante, mas era a chave para alimentar uma população global em #. Quando a guerra chegou ao fim e o Japão se rendeu, a ilha foi devolvida aos australianos, e a exploração dos tesouros mal cheirosos continuou. Entre os anos de 1945 e 1968, a mineração de fosfato consumiu novos registros. Quando os naurunos finalmente conquistaram sua independência, eles não foram mais obrigados a minerar fosfato, mas, nessa altura, toda a economia deles já dependia da exportação desse recurso natural. A Nauru independente havia perdido um terço de suas terras para as minas, e seus habitantes viviam ao redor de um terreno assustadoramente atraente, uma paisagem lunar estéril. Todas as economias são limitadas por fatores de produção, terra, trabalho e capital. No caso de Nauru, essas limitações eram extremas. Esta ilha tinha uma pequena população que não era habilidosa em nada, exceto cavar pedras fedorentas do solo. O tamanho de sua nação e sua posição compreendida no mundo significava que muitas simplesmente não eram viáveis. Embora a mineração de fosfato tivesse gerado muito dinheiro para a ilha, a maior parte, até então, foi reivindicada pelas nações que a mantinham como sua colônia. Nauru não possuía infraestrutura ou experiência para desenvolver outras energias, então eles continuaram a depender do fosfato até esgotar completamente. Eles realmente não tinham como competir em qualquer outra coisa. Já era evidente que o suprimento de fosfato se esgotaria em uma ou duas gerações, mas isso não impediu os nauruanos de reivindicarem justamente sua parte do bolo. Isso marcou uma época na história de Nauru em que alguns chamaram a pequena ilha mais rica do Pacífico. Pouco mais de uma década após a independência.
sendo o único país mais rico do mundo em termos de PIB per capita. Em 1981, eles tinham um PIB per capita de 27 mil dólares, o que equivaleria a 88 mil dólares nos dias de hoje. Para fins de comparação, o PIB per capita dos Estados Unidos era de 14 mil dólares na época. Isso significa que o nauruano médio era 2 vezes mais rico do que o americano médio. Claro, o PIB per capita não é uma medida perfeita de bem-estar do cidadão médio. Se você quiser aprender mais sobre o PIB, confira este vídeo em nosso segundo canal, Princípios Básicos de Economia Explicados. No entanto, o PIB per capita ainda é a medida mais fácil para comparar economias e nos dá uma aproximação geral dos padrões de vida. Com sua abundante riqueza de fosfato e sua independência política, Nauru estava indo muito bem. Estrelas do esporte são aconselhadas a se propor no auge de suas carreiras, e muitas pessoas em Nauru seguiram esse conselho. Afinal, eles podiam contar com educação gratuita e cuidados de saúde do governo, além dos royalties dos lucros do fosfato para os proprietários de terras. Muitos moradores podiam optar por não trabalhar. Ao mesmo tempo, todo tipo de história maluca sofreu em Nauru. Carros esportivos eram um item de luxo a ser possuído, apesar do pequeno tamanho do país. Você podia dirigir ao redor da ilha em 1 hora a uma velocidade lenta, não era exatamente o lugar ideal para corridas de carro. Um chefe de polícia decidiu trazer uma Lamborghini para a ilha, apenas para descobrir que não conseguiu entrar atrás do volante. A razão pela qual ele não conseguia dirigir seu novo brinquedo era parte de uma crise de saúde iminente na ilha. Em 1980, um epidemiologista declarou que Nauru estava enfrentando uma epidemia de obesidade. Os fatores subjacentes foram o aumento da riqueza e escolhas alimentares ruins. O consumo de alimentos não saudáveis disparou, e em 2002, o país foi classificado como o pior entre 170 nações pela Organização Mundial da Saúde, em termos de índice de massa corporal média. A expectativa de vida dos habitantes de Nauru é um pouco acima dos 60 anos. Os alimentos nativos saudáveis, como cocos e peixes, foram substituídos por alimentos importados. Essa também é uma consequência da mineração. A má saúde da força de trabalho também pode ter graves crises de tristeza. O fato de não caber no volante de um novo Lamborghini de repente se torna um problema insignificante diante das sugestões gerais dessa crise de obesidade. Vamos explorar um pouco mais a situação de saúde em Nauru, tanto naquela época como agora. A maioria das refeições consiste em macarrão instantâneo, arroz branco, alimentos enlatados e refrigerantes. O consumo de tabaco e álcool em excesso também é comum. Selena, antropóloga da Universidade de Oxford, descreveu sua experiência lá dizendo: "Eu tive sorte de encontrar um vegetal por semana." Com todo o foco na mineração de fosfato, ninguém se preocupa em investir tempo em manufatura ou agricultura. Para a agricultura, a terra já estava exaurida após a remoção de todo o solo superior para a mineração. Isso é apenas um exemplo clássico da síndrome da doença holandesa, mas levado a um extremo dado como limitação dos recursos da economia nauruana. Uma estratégia para evitar a síndrome da doença holandesa é a diversificação econômica. Essa abordagem pode ser observada nos países do Oriente Médio. Como toda a atenção estava voltada para a mineração de fosfato, ninguém se preocupava em investir tempo na manufatura ou na agricultura. No caso da agricultura, a terra já estava exaustivamente explorada após a remoção de todo o solo superior para as atividades de mineração. Isso é apenas um exemplo clássico da síndrome da doença holandesa, porém levado a um extremo devido aos recursos limitados da economia nauruana. Uma estratégia para evitar a síndrome da doença holandesa é a diversificação econômica, algo que pode ser observado nas nações do Oriente Médio que estão buscando diversificar ativamente suas economias. Para obter mais informações sobre esse tema, confira nosso vídeo recente sobre as economias e os gigantescos e imprudentes projetos dos estados do Golfo. Ainda há um intenso debate sobre até que ponto esses projetos serão bem-sucedidos, mas pelo menos eles estão tentando.
A necessidade de diversificação não era novidade para os líderes do país, e eles tentaram se aventurar em diferentes empreendimentos. Um desses esforços foi a criação de um banco offshore, que concedeu licenças para cerca de 400 bancos estrangeiros no início da década de 1990. Inicialmente, essas agências bancárias nauruanas foram um grande sucesso, mas a estratégia por trás desse sucesso era, digamos, questionável, no mínimo. Os clientes não precisavam visitar a ilha para abrir uma conta bancária. Com o chamado conceito de cidadania econômica, qualquer pessoa poderia facilmente obter um passaporte nauruano, interagir o país em um paraíso para a lavagem de dinheiro e a evasão fiscal. O governo arrecadou milhões em impostos, porém isso não se mostrou suficiente para sustentar a economia de Nauru após o esgotamento de todo o tesouro de fosfato. Em 2005, Nauru encerrou as operações bancárias offshore e passou a exigir presença física para obter uma licença bancária. Essa decisão não foi tomada por uma mudança de coração, mas sim devido à imensa pressão internacional, com os Estados Unidos chegando a categorizar Nauru como um estado não confiável de acordo com a Lei Patriota de 2001. Agora, uma outra maneira de lidar com a síndrome da doença holandesa é adotar uma abordagem norueguesa, que consiste na criação de um fundo soberano destinado a investir na riqueza dos recursos naturais, de uma forma que garantiu benefícios para as gerações futuras. Muitos dos lucros provenientes do boom do fosfato foram investidos no exterior, o que significava que o tesouro de Nauru estava sendo gradualmente descoberto. Essa era uma ideia promissora que, infelizmente, não foi bem executada. Investimentos arriscados e fraudes antigas feitas com que o país perde grande parte de seus investimentos, levando Nauru à beira da falência. Nem mesmo a descoberta de depósitos secundários de fosfato e a subsequente segunda onda de mineração de fosfato conseguiram evitar o iminente colapso econômico. O país ficou tão endividado que até mesmo o Banco Central faliu. Seus ativos imobiliários no exterior foram tomados e suas aeronaves foram compreendidas. Sim, como aeronaves. Nauru chegou a lançar uma companhia aérea nacional na década de 1970. No entanto, essa foi apenas mais uma tentativa frustrada de garantir a estabilidade financeira. Nauru ficou infame por ser um dos maiores desastres na história do teatro de Londres. O país investiu em O Leonardo the Musical, uma representação do amor. O musical retratava um triângulo amoroso fictício entre Da Vinci, Mona Lisa e um soldado. Desnecessário dizer que o musical se tornou um grande fracasso em um momento em que Nauru não podia arcar com mais perdas financeiras. Em 2001, o país estava completamente sem fosfato e quase todos os seus destinos estrangeiros desapareceram. Nesse ponto, Nauru estava completamente falido, com um PIB de apenas $32 milhões ajustado pela falecida, uma taxa de desemprego de 90% e o sistema educacional praticamente em colapso. É importante lembrar que estamos falando do país mais rico do mundo apenas alguns anos antes. Infelizmente, isso é apenas o começo de um dos capítulos mais sombrios resultantes da miséria econômica enfrentada por Nauru no início do século. Em 2001, o grande cargueiro norueguês MV Tampa tentou atracar na Austrália. Anteriormente, a tripulação realizou o resgate de mais de 400 refugiados, principalmente afegãos, de um barco afundando. A Austrália fechou a entrada do MV Tampa em suas águas, e em vez disso, encontrou uma solução chamada Estratégia do Pacífico, estabelecendo um campo de detenção offshore em Nauru. A Austrália pagou a Nauru por seus esforços em manter os imigrantes longe de suas costas, o que também gerou empregos na ilha e ocorreu em situações bizarras. No entanto, Nauru não estava na posição de dispensar milhões de dólares na troca de cooperação. O país depende muito de sua grande vizinha para recusar essa proposta. Mesmo com uma hostilidade feroz de muitos nauruanos, essa política não mudou. Nas últimas 2 décadas, a Austrália contratou os serviços de detenção de Nauru, que continuam abrigando migrantes até os dias de hoje. James Aigemeia, um antigo ministro da Igreja Congregacional de Nauru, nascido em 1911, testemunhou praticamente tudo, até o musical.
A engenheira lamentou para um repórter do New York Times: "Eu gostaria que nunca tinha descoberto esse fosfato. Queria que Nauru pudesse ser como era antes, quando eu era criança. Era tão bonito. Havia árvores, verde por toda parte, e podíamos comer cocos frescos e fruta-pão. Agora, vejo o que aconteceu aqui e quero chorar. Agora, vamos avaliar Nauru em termos médicos. Começando pelo tamanho, Nauru possui um PIB de 133 milhões de dólares, tornando-se a terceira menor economia do mundo, à frente de Montserrat e Tuvalu, duas outras micronações. Dado seu tamanho pequeno, não podemos atribuir a Nauru uma classificação melhor do que 1 em 10. O pequeno PIB é distribuído entre uma população de pouco mais de 10 mil cidadãos. Em 2021, o PIB per capita era de 12 mil dólares, colocando Nauru quase em linha com a média global. Portanto, Nauru recebe uma pontuação de 5 em 10 nesse aspecto. A estabilidade e a confiança econômica foram asseguradas pelo histórico ruim do país em lidar com sua riqueza de fosfato, bem como suas políticas controversas, como os serviços bancários não regulamentados e os centros de detenção terceirizados. Dada essa história, podemos atribuir apenas uma classificação de 3 em 10 para Nauru. Quanto ao crescimento econômico, nas décadas de 1970 e 1980, Nauru experimentou um crescimento muito forte devido às exportações de fosfato, tornando-se o país mais rico do mundo. No entanto, após o esgotamento do fosfato,